Olá, irmão, seja bem-vindo a mais essa transmissão aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui da cidade de Caetité. Estou aqui no nosso templo, infelizmente de porta fechada, somente eu estou aqui gravando essa transmissão. Infelizmente aqui no nosso município não está havendo flexibilização para as igrejas, infelizmente. Eu tive entrando em contato com o presidente da Associação de Pastores aqui da cidade para ver se o prefeito, de algum modo tenha realmente flexibilizado alguma coisa. E segundo ele, nada ainda foi feito nesse sentido, absolutamente nada. Enquanto muitas cidades pelo Brasil, onde teve casos confirmados pelo coronavírus e até casos de morte, já há flexibilização dos cultos, para a realização dos cultos, mas enquanto isso aqui em Caetité não está havendo nenhum tipo de flexibilização nesse sentido. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus para que Deus venha agir nesse sentido, amém? Então, por favor, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu quero dar uma orientação aqui para vocês. Eu já falei com vocês que eu tenho muita dificuldade de chamar esse negócio pela internet de culto, Quando nós vamos analisar culto na Bíblia, culto é um ato de comunhão entre Deus e o povo de Deus. Então nós não podemos chamar esse tipo de transmissão aqui de culto. Eu sei que muitas igrejas chamam, mas eu prefiro não chamar, por conta do que eu sei na palavra de Deus sobre culto. Culto, como eu já disse, são duas coisas, É um ato de adoração do povo de Deus a Deus, todo o povo de Deus reunido no mesmo lugar, todos juntos ali adorando esse Deus. Eu estou falando do culto público, viu, meus irmãos? O culto público, que também é chamado de culto solene, que também é chamado de culto congregacional. Existe outro tipo de cultos também, como eu já ensinei, que existe o culto familiar, que é esse que vocês estão sempre fazendo aí nas suas casas, e o culto individual, é onde nós entramos no nosso quarto, ou nós vamos para algum lugar, nos retiramos, ficamos sozinhos e cultuamos a Deus particularmente. A Bíblia orienta que nós devemos fazer os 3 tipos de cultos, porque os 3 tipos de cultos são importantes e nenhum substitui o outro. O culto particular não substitui o culto familiar, e o culto familiar e o culto particular não substitui o culto congregacional, o culto solene. E o culto solene é o mais importante, meus irmãos, é o mais importante. Mas, infelizmente, devido a tudo isso que nós estamos vivendo aí, nós não estamos podendo realizar o culto congregacional, Estamos podendo apenas realizar o culto familiar e o culto individual. Eu sei que há muito pragmatismo agora nesse sentido. Eu já vi agora ceia online, olha que coisa absurda, ceia online, ceia feita através de drive-thru. Isso é um absurdo, porque o propósito da ceia, além de ser um memorial de tudo aquilo que Cristo realizou por nós na cruz, um memorial da sua ressurreição e um memorial da sua volta, a ceia do Senhor também significa um ato de comunhão do povo de Deus, todos juntos no mesmo lugar ali, fazendo menção da memória de tudo aquilo que Cristo realizou para nós. Então, esse negócio de ceia, drive-thru, ceia online, irmãos, eu pessoalmente, biblicamente analisando, eu não vejo isso algo bíblico. Mas vamos lá. Então, antes de nós irmos para a palavra agora, para que isso aqui possa parecer um pouco com o culto, eu quero que você dê uma pausa agora aí nesse vídeo, agora, nesse momento, e que você reunisse todo mundo que está agora com você e tivesse um momento de oração e um momento de louvor. Só após esse momento de oração e de louvor, que vocês então volte aqui para esse vídeo e então possam escutar a pregação da palavra de Deus. Amém? Ok? Então, dê uma pausa agora, reúna todo mundo para orarem uns pelos outros, orar pelo Brasil, orar pela nossa igreja, orar para que isso acabe, esse sofrimento acabe. Vamos orar. Reúna todo mundo aí e vamos fazer um grande clamor nesse momento. E depois da oração, louve a Deus, vamos louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos meditar agora no Salmo 34, do versículo 1 ao 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4, mas a exposição será de todo esse capítulo. O texto nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Vamos orar. Pai, esta é a sua palavra que será ministrada nesta hora. Deus, que esta palavra venha, meu Deus, edificar a vida de todos aqueles que estão ouvindo agora essa transmissão. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha trazer iluminação ao pregador e aos ouvintes também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um salmo de Davi, onde ele sentiu muito temor diante do seu inimigo. E diante desse temor que ele sentiu, ele recebeu o livramento da parte de Deus. Deus o livrou daquele momento. E o Salmo 34 é um registro de gratidão a Deus. É Davi registrando o momento onde ele agradece a Deus por ter livrado ele desse momento tão difícil na vida dele. Então ele vai louvar a Deus por esse livramento, como ele registra aqui no versículo 4, livrou-me de todos os meus temores. Então Davi, no Salmo 34, ele vai afirmar para nós que Deus, ele sempre cuida do seu povo, Deus, ele sempre cuida dos seus, Deus, ele sempre cuida dos seus filhos. E este é o tema desta mensagem de hoje, Deus sempre cuida dos justos. E com isso, Davi, ele vai mostrar não apenas o livramento de Deus para o seu povo, mas Davi também vai mostrar as grandes bênçãos de Deus para o seu povo. Em contrapartida, ele vai falar também da nossa participação ativa no processo de recebermos essas grandes bênçãos de Deus. Você compreende isso? Então, o que nós encontramos aqui? Então, Davi, ele vai nos mostrar as grandes bênçãos de Deus. Então, do versículo 4 até o versículo 6, Davi mostra para nós que Deus, ele nos libertará de nossos temores. Ele deixa isso bem claro para nós, que o nosso Deus é o Deus que nos livra de nossos temores. Então nós temos que crer nesse Deus que livra, nesse Deus que guarda, nesse Deus que protege. No versículo 7, Davi nos mostra que Deus, ele sempre dará proteção para o seu povo contra o mal. Então Deus, ele sempre protege o seu povo do mal. E no versículo 8, ele diz que Deus, ele mostra a sua bondade. Para aqueles que servem a Deus, Deus é bom. Para aqueles que servem a Deus, Deus, ele é misericordioso. E Davi era um homem que servia a Deus. Davi era um homem que obedecia a palavra de Deus. Davi era um homem que amava a Deus. E por isso, Deus mostrava a sua bondade para com o rei Davi. E no versículo 9, Davi mostra para nós que o nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Aleluia! Irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento horizontal, esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de coronavírus, existem aqueles que defendem o isolamento de todos, o isolamento horizontal. Existem aqueles que defendem o isolamento vertical, ou seja, isolar somente aqueles que estão na zona de risco. E eu percebo que as pessoas que estão a favor do isolamento horizontal, de fechar tudo, fecha loja, fecha comércio, fecha empresa, fecha tudo, tranca todas as portas, coloca todo mundo em casa, são pessoas que já têm a sua renda garantida. Mas e os autônomos? E aquelas pessoas que realmente precisam sair de casa todo dia para trabalhar por conta própria, para trazer o pão para dentro de casa? Quem vai sustentar essas pessoas? De onde é que vai vir a ajuda financeira para essas pessoas? Irmãos, tem muita gente sofrendo, mas eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, você que é autônomo, e que tem fé em Deus, e que acredita em Deus, e que busca Deus, e que ama a Deus. Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. É Deus que provê tudo para você. O nosso Deus, irmãos, é o nosso grande provedor.
Ele cuida de nós. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que nós conquistamos veio dele. E é por isso que o rei Davi, ele deixa bem claro para nós aqui no versículo 9, ele diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada faltará para aquele que teme a Deus. E nós estamos falando aqui de necessidades básicas. Não vai faltar o básico para aquele que teme a Deus. E aí no versículo 15, nós temos aqui o rei Davi dizendo, nos dando a garantia de que se nós clamarmos, Deus nos ouvirá. Deus nos ouvirá. Irmãos, não sei se você está acompanhando de perto, mas bem de perto essa quarentena, não através da mídia politizada, não apenas de especialistas com opiniões politizadas, não, mas eu estou falando de acompanhar isso que nós estamos vivendo, de especialistas que não têm influência política nenhuma, de jornalistas sem influência política, de médicos, de cientistas que não têm influência política diante disso que nós estamos vivendo. Quando nós acompanhamos isso que está acontecendo, e acompanhamos também a vida da igreja no Brasil e no mundo, o que a igreja está fazendo, o que os cristãos piedosos estão fazendo, se vocês perceberem que a partir do momento que a igreja começou a orar, a partir do momento que a nação inteira foi convidada para um jejum, aleluia, e o povo de Deus se levantou a clamar ao Senhor, Deus começou a agir em nossa nação, começou a revelar o plano político por detrás do coronavírus, por detrás do isolamento horizontal, e as coisas estão vindo à tona. Governadores, prefeitos, senadores, que no meio de toda essa crise estavam roubando, foram agora descobertos. O Rio de Janeiro desviou 800 milhões de reais, já agora, durante a quarentena. Houve uma prefeitura lá no estado do Maranhão que desviou 45 milhões. E outra que parece lá no Recife desviou 15 milhões. Tudo isso está vindo à tona porque a igreja está orando, aleluia. A igreja do Senhor está orando e a verdade está vindo à tona, porque é isso que acontece. Quando a igreja ora, Deus opera. Quando a igreja ora, Deus age, Deus ele faz as coisas que estão no meio das trevas virem para a luz. É isso que o nosso Deus faz. E precisamos continuar clamando, meus irmãos. Eu sei que há sim a contaminação pelo coronavírus, mas eu não posso ser ignorante, eu não posso ser um alienado de não acreditar que também há muita política envolvendo esse problema. Nós não podemos ser tão alienados assim. Então nós temos que clamar e orar a Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus, porque, irmãos, se nós formos o povo de Deus, se nós somos o povo de Deus, se você é filho de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor. E no versículo 22, o rei Davi, ele diz aqui que Deus irá nos redimir. O Senhor resgata a alma dos seus servos, versículo 22, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Diante disso, irmãos, nós percebemos que há uma doença no mundo, muito pior do que o coronavírus, muito mais preocupante do que o coronavírus, que é o pecado. E esse pecado, ele atingiu todos. Todos foram contaminados. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que procuram obedecer a Deus, estes serão resgatados, estes não serão condenados. Então o rei Davi, ele mostra para nós, o rei Davi inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra para nós que Deus é aquele que nos liberta de nossos temores, que Deus é aquele que nos protege,
que Deus é aquele que mostra a sua bondade para conosco, que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, que Deus é aquele que ouve as nossas orações e os nossos clamores, que Deus é aquele que vai nos redimir, que Deus é aquele que vai nos salvar. Então estas são as grandes bênçãos de Deus que Ele vai derramar, mas não sobre todos. Ele vai derramar apenas sobre a vida daqueles que são justos aos seus olhos. E justos aos olhos de Deus são aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. E aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus são aqueles que perceberam a sua condição de pecador diante de Deus. São aqueles que entenderam que o salário do pecado é a morte, então clamaram por um Salvador, e este Salvador é Jesus Cristo. Então esta pessoa teve fé salvífica em Jesus Cristo, entregou a sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados e hoje vivem para a glória de Jesus Cristo. Estes são os justos de Deus na terra. Então essas bênçãos aqui mencionadas no capítulo 34 são apenas para os justos. E como eu disse logo na introdução, todas essas bênçãos aqui exigem uma participação ativa nossa. Nós só podemos nos apropriar dessas bênçãos divinas aqui se nós nos enquadrarmos dentro desse capítulo 34. Ou seja, se nós fizermos o que está escrito aqui, em primeiro lugar, no versículo 4. Então, se queremos nos apropriar dessas bênçãos, o que nós devemos fazer? Você que está me ouvindo aqui agora, se você quer que Deus liberte você de seus temores, se você quer a proteção de Deus, se você quer a bondade de Deus, se você quer que Deus supre as suas necessidades, se você quer que Deus te ouça quando você clamar, se você quer que Deus lhe perdoe os seus pecados, o que você tem que fazer? Qual é a sua participação nisso? O versículo 4, a parte A diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar o Senhor. No versículo 10 diz a mesma coisa: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor nenhum bem lhes faltará. Se você quer se apropriar dessas bênçãos, então busque o Senhor. Não é buscar a bênção, não é buscar os milagres, não é buscar os sinais, não é buscar os prodígios, as curas, ou as coisas dessa terra, não, mas buscar o Senhor, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de barganha, porque tem gente que só busca Deus interessado em alguma coisa. Eu te pergunto, vem cá, se Deus não operasse nenhum milagre, você continuaria servindo a Ele? A porta da sua igreja estaria aberta? Porque tem igrejas, infelizmente existe esse tipo de igreja, que a ênfase é só nas mãos de Deus e não na face de Deus. A ênfase é só nos milagres, é só nas bênçãos, é só nas curas, é só nos sinais, é só nas coisas dessa terra. E se Deus fechasse essa porta? Sua igreja sobreviveria? A sua fé sobreviveria? Por que eu digo isso? Porque eu sei, existem pessoas, existem verdadeiros crentes que buscam a Deus não por causa dos milagres, não por causa de suas mãos, não por causa das bênçãos, não por causa das curas, não por causa dos sinais, não por causa das coisas dessa terra, mas pessoas que buscam a Deus porque amam a Deus, amam a sua presença, simplesmente por isso. Simplesmente por essas coisas. Porque buscar a Deus significa buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar a sua palavra, buscar ser cheio do seu Espírito Santo. Não é buscar a Deus como se Deus fosse um médico. Quando você sente uma dor, aí você se consulta com o médico, e quando o médico lhe cura, tchau médico, só volto aqui só quando eu tiver uma dor novamente. Deus não quer ter esse tipo de relacionamento com você, esse tipo de relacionamento interesseiro, onde você só vai até Ele quando está doendo alguma coisa, quando você está sofrendo, ou quando você precisa das mãos dEle. Deus, Ele quer ter conosco um relacionamento de amigo, de filho, um relacionamento familiar conosco. Deus não quer que você o busque apenas como um terapeuta, mas Ele quer que você busque Ele como um pai.
como amigo, como filho. Então, se você quer se apropriar de todas essas bênçãos aqui do capítulo 34, busque a Deus, busque o Senhor, busque a sua face, sua presença e a sua palavra, e com certeza Ele vai derramar essas bênçãos sobre a tua vida. Mas enquanto você estiver buscando a Ele por interesse, Ele não vai agir na sua vida. Em segundo lugar, nós devemos clamar a Ele. Versículo 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. A palavra clamou significa dizer algo em voz alta, significa bradar, significa suplicar, significa lamentar. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você realmente orou a Deus, que você buscou a Deus e manteve esse clamor, essa busca, e manteve, essa súplica como algo constante na sua vida. O versículo 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Irmãos, quando a Segunda Guerra Mundial estava devastando o mundo, teve um líder, eu não sei agora, esqueci o nome dele. Ele pediu que todas as noites o povo de Deus, no mesmo horário, começassem a orar. E depois que o povo de Deus concordou com esse desafio e começaram a orar todos os dias, durante todas as noites, naquele mesmo horário, Deus entrou no meio daquela guerra e começou a dar um fim para aquela batalha. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que buscar a Deus, porque Deus, Ele age quando nós oramos. Deus sempre envia um líder para libertar o seu povo. Se você analisar a história do povo de Israel, sempre que o povo de Israel estava sofrendo, e eles começavam a clamar a Deus, a suplicar a Deus, a se lamentar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados e clamando a Deus dia e noite, Deus sempre levantava alguém para interferir no meio daquela situação e livrar o seu povo. Deus ainda faz isso, meus irmãos. A igreja brasileira, ela está orando, ela orou muito pela política do Brasil. Deus ouviu a oração do seu povo, Deus ouviu a oração da igreja brasileira, e Deus está usando homens improváveis, homens que ninguém dizia que eram capazes de estar naquele cargo, que eram capazes de estar naquela função, que eram capazes de estar naquela cadeira. Agora eles estão lá e estão de alguma maneira sobrenatural, defendendo os nossos princípios e valores cristãos, porque não é por causa deles, é por causa de Deus, e é por causa do clamor da sua igreja, que durante muitos anos clamaram ao Senhor, que Deus viesse sobre essa nação e banisse a corrupção daqui. Irmãos, há poder no clamor da igreja, e nós temos que orar, temos que clamar a Deus, e Deus vai fazer alguma coisa. E na verdade Ele já começou a fazer. Não sei se você percebe isso. Não sei se os teus olhos estão abertos para contemplar o braço de Deus, aleluia, ou o poder de Deus agindo sobre a nossa nação, aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, no versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou bem-aventurado o homem que nele confia. O rei Davi, diante dessa perseguição que ele sofreu, ele confiou em Deus, ele creu em Deus, ele se refugiou em Deus. Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o protegeu, porque ele confiou em Deus. Agora, diante do que nós estamos vivendo hoje, irmão, não temos que lamentar não, irmãos. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter fé em Deus. Agora, quais são as qualidades de quem realmente confia no Senhor? Você confia no Senhor? Porque confiar em Deus, irmão, não é da boca para fora não, irmãos. Quando nós analisamos as qualidades daqueles que realmente confiam no Senhor, e eu vou pegar aqui um dos maiores homens que confiaram em Deus, que é o rei Davi, nós vamos observar aqui 3 qualidades de alguém que confia em Deus. A primeira é:
Quem confia em Deus, ama a Deus. Coloca Deus acima de tudo e de todos. Deus é prioridade na sua vida. Quem confia em Deus, Deus é prioridade. Deus vem em primeiro lugar. Quem confia em Deus, obedece a sua palavra. A palavra de Deus não é algo secundário na vida de quem confia nele. A palavra de Deus é uma prioridade na vida de quem confia no Senhor. Porque muitos cristãos, diante do que estão vivendo, estão se debruçando diante dessa situação, estão murmurando, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. Por quê? Porque não leem a Bíblia como deveriam ler. Porque se lesse as Escrituras, se conhecesse as Escrituras, saberia que há-se um Deus totalmente poderoso, soberano, grandioso, aleluia, que está no governo de todas as coisas, que é o regente de todas as coisas, que nada que acontece sem a sua permissão, aleluia. Mas por que se abalam? Porque não conhecem Deus como deveriam. E por que não conhecem Deus como deveriam? Porque não leem a palavra como deveriam, não meditam nas Escrituras como deveriam meditar. No meio dessa situação, irmãos, existe muito de nós que estão fazendo maratona na Netflix, maratona na Amazon Prime, assistindo live de cantores cachaceiros que estão por aí promovendo isso. Você que faz isso, você que no meio de toda essa quarentena que nós estamos vivendo, você que deveria buscar a Deus, você que deveria confiar em Deus e que está fazendo uma maratona de filmes que nada edifica a sua vida, você deveria se converter, meu irmão. Irmãos, eu quero ter participação ativa durante esse processo da quarentena, durante esse agir de Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo também. Eu quero ter participação ativa. Eu quero chegar lá na frente e dizer: não, eu participei, eu orei, eu busquei a Deus, eu intercedi pela minha nação. E não depois da quarentena eu olhar para trás e ver que, na verdade, em nada me acrescentou essa quarentena. Eu não quero chegar no final dela e olhar para trás e ver que a única coisa que eu fiz foi assistir filmes. Essas são as qualidades de quem confia em Deus, ama a Deus e obedece a sua palavra. E em terceiro lugar, tem uma fé inabalável em Deus. Porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode até balançar um pouquinho, mas não cai. A fé continua ali, aleluia. A fé continua acesa, firme no Senhor. Como aqui o Salmo 34. Davi, ele temeu o inimigo. Ele ficou um pouco preocupado, ele ficou com medo, mas em vez dele deixar esse medo crescer, esse temor crescer, o que ele fez? Ele clamou a Deus, ele começou a adorar a Deus, ele começou a invocar o nome de Deus, e o Deus que renova a nossa fé, renovou a fé de Davi, e é exatamente isso que temos que fazer nesse momento. Em quarto lugar, irmãos, no versículo 9 diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temor. Temos que temer a Deus, irmãos. Temos que ter reverência com Deus, temos que respeitar a Deus. E só quem teme a Deus, só quem tem reverência a Deus, é quem compreende que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo. Só quem teme a Deus é quem entende que a pureza de Deus é como fogo que destrói toda a impureza. E diante desse conhecimento, dessa verdade de quem é Deus, diante desse conhecimento da santidade de Deus, quem teme a Deus, irmãos, o reverencia. O reverencia. Quem teme a Deus, irmãos, procura obedecer a sua palavra. Quem teme a Deus luta contra o pecado. Quem teme a Deus tira tempo para Deus. Quem teme a Deus em momentos como esse, como eu disse, em vez de fazer maratona de filmes, faz maratona de oração, faz maratona de leitura bíblica. É isso que uma pessoa que teme a Deus faz. Em quinto lugar, no versículo 13, nos diz que devemos nos abster da mentira.
Então, se queremos nos apropriar de todas essas bênçãos aqui do Salmo 34, nós temos que nos abster da mentira. Como é comum hoje ver crente, né, que mente, crente que calunia, crente que comete pecado da maledicência, crente que é envolvido com fofoca, tem até mulheres, né? Interessante que as mulheres, elas cometem mais esse tipo de pecado do que os homens. Isso é tão verdade que eu não vi ainda um texto bíblico endereçado aos homens dizendo para eles não serem maldizentes, embora alguns homens cometem esse tipo de pecado, mas isso é mais comum com as mulheres. Mas a gente vê lá Paulo falando para Timóteo, instruindo as mulheres dos obreiros para que elas não sejam maldizentes. Então você, minha irmã, você que está me ouvindo aqui agora, que gosta de uma fofoca, que gosta de uma calúnia, que gosta de ser maldizente, que gosta de falar mal de uma pessoa, você não é crente. Portanto, não receberá, não irá se apropriar de todas essas bênçãos que está aqui no Salmo 34, a não ser que você se torne uma mulher piedosa, a não ser que você se torne uma mulher santa, a não ser que você se arrependa desses pecados, pare de mentir, pare de fofocar, pare de falar da vida dos outros, e em vez de ficar ligando para a irmã tal, para a irmã B, para a irmã C, para fofocar, ligue para a irmã A, para a irmã B, para a irmã C, para orar e para ler a palavra. Faz isso, irmão. Faz isso que Deus vai te usar. Faz isso que Deus vai te abençoar. Em sexto lugar, nós devemos nos afastar do mal. É o que está aqui no versículo 14. Aparta-te do mal. Nós devemos fazer o bem, procurar fazer o bem e buscar sempre a paz. É isso que nós temos que fazer. E em sétimo lugar, nós devemos ter um coração quebrantado, um coração arrependido e um coração contrito. É isso que nós encontramos aqui no Salmo 34. Então nós temos aqui as bênçãos de Deus que podem ser derramadas sobre nós, mas requer uma participação ativa sobre a nossa vida. Nós temos essas bênçãos aqui, que Deus pode nos libertar dos nossos temores, nos dar proteção contra o mal, Deus pode mostrar sua bondade para conosco, suprir as nossas necessidades, ouvir quando nós clamarmos a Ele e nos redimir. Mas para tomarmos posse de todas essas bênçãos, nós devemos buscar a Deus, nós devemos clamar a Deus, nós devemos confiar em Deus, nós devemos temer a Deus, nós devemos se abster da mentira, se afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz e ter um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração arrependido, é alguém que realmente tem consciência de seus pecados, mas não esconde, confessa, abandona, se arrepende e deixa. Amém? Que Deus te abençoe nessa transmissão. Logo agora, no próximo domingo, nós estaremos trazendo mais uma palavra para você e para toda a sua família. Que essa palavra de Deus aqui fique no teu coração. Amém? Que Deus abençoe.